Olá a todos. Então, essa é a primeira aula, a aula de introdução ao nosso curso de Engenharia de Software. Eu gosto de começar o curso sempre falando sobre a importância de Engenharia de Software e de um curso de graduação em Engenharia de Software. E para dar essa motivação, eu sempre digo que eu sempre tento extrapolar um pouco o futuro e dizer que depois de formado, existe uma grande chance de você ser engenheiro de software. Grande parte do mercado de trabalho profissional hoje em dia, de um egresso de um curso de computação, seja ele ciência da computação ou sistemas de informação, é um mercado de engenharia de software. Então, no futuro, provavelmente você vai ser full stack developer, front-end developer, arquiteto, líder técnico ou alguma outra denominação semelhante a essa. Daí a importância, então, do curso que nós estamos começando agora. A área de engenharia de software, a gente considera que ela foi formalmente criada, que ela formalmente passou a existir em 1968, quando foi organizada em uma cidade da Alemanha uma conferência, uma Working Conference on Software Engineering, quer dizer, uma conferência dedicada a estudar temas relacionados com engenharia de software. Estava surgindo o termo engenharia de software nessa época. Participaram dessa conferência, que foi organizada pela OTAN, tanto cientistas, pesquisadores de universidades, como também alguns profissionais já da nascente indústria de computação, de tecnologia da informação, a indústria que estava nascendo nessa época. Por que essa conferência foi organizada? Porque antes dessa data, nas décadas de 50 e 60, grande parte do problema, os problemas de computação nessas décadas iniciais, eram problemas de hardware, de construir máquina, né? Os computadores estavam nascendo, então as pessoas estavam, as indústrias, os pesquisadores estavam preocupados com a parte de hardware. Então, passados 20 anos, década de 50 e década de 60, começaram a surgir computadores. Os computadores, de certa maneira, eles ficaram um pouco mais comuns. Claro que não tão comum quanto hoje, mas eles já estavam presentes em grandes órgãos de governo, em grandes universidades. E aí surgiu um segundo desafio. Ou seja, o desafio não era só mais hardware, mas era também construir os programas que iriam executar, que iriam rodar nessas máquinas. A gente começou a ter computadores e precisava também ter programas. Software, portanto. Então, existe essa conferência da OTAN, ela criou um relatório bastante extenso, na verdade, onde eles documentaram os problemas, basicamente, que estavam surgindo nessa época relacionados com engenharia de software. Por exemplo, um dos participantes da reunião declarou o seguinte: certos sistemas estão colocando demandas que estão além das nossas capacidades. Em algumas aplicações não existe uma crise, mas nesse momento, em 1968, nós estamos tendo dificuldades para desenvolver, para implementar grandes aplicações de software que começam a ser demandadas. Estava nascendo aí a área de engenharia de software. Então, só para dar uma definição um pouco mais clara, né, um pouco mais fechada de engenharia de software, é a área da computação destinada a investigar os desafios, mas também propor soluções que permitam desenvolver software, sistemas de software, principalmente aqueles complexos e de maior tamanho, de uma forma produtiva e com qualidade. Então, essa é a definição de engenharia de software que nós vamos adotar aqui. O que nós vamos estudar, ou o que se estuda, melhor dizendo, em engenharia de software? Uma boa referência para isso é esse livro, esse relatório chamado SWE Bock. Ele é um guia
sobre o corpo de conhecimento que nós já criamos em engenharia de software. Então ele, de certa maneira, documenta e resume as principais sub-áreas da engenharia de software. Então, inspirados no SWE Bock, nós temos as seguintes áreas, sub-áreas em engenharia de software: engenharia de requisitos, projeto, construção, testes, manutenção, gerência de configuração, gerência de projetos, a área de processos, modelos, qualidade de software, prática profissional e aspectos econômicos. Então são 12 áreas, sub-áreas no total que compõem essa área da computação chamada engenharia de software. No resto dessa primeira aula do nosso curso, eu vou dar uma primeira visão de cada uma dessas sub-áreas que eu acabei de mencionar. O objetivo é que vocês tenham um entendimento horizontal, em largura, portanto ainda um pouco superficial, do que é engenharia de software. Então vou fazer uma grande apresentação de engenharia de software no resto aqui dessa aula. E nas aulas seguintes, no restante do curso, nós vamos realmente nos aprofundar em algumas dessas áreas que eu acabei de mencionar. É muito importante que essas minhas aulas, elas vão sempre, a aula de hoje e as próximas aulas, elas vão apresentar um assunto, os principais tópicos de um assunto, de um tema. Eu não irei cobrir todo o conteúdo do livro. Na verdade, o conteúdo que nós vamos estudar é aquele que está no livro. Como as aulas não estão cobrindo exatamente, estou cobrindo uma boa parte, mas não está cobrindo tudo do livro que está no livro, a leitura do livro é fundamental, pois certos conceitos, certos exemplos e certos estudos de casos, eles não vão ser cobertos aqui nos slides. Eles estão descritos no livro, é importante que vocês estudem pelo livro. Eu escrevi o livro exatamente para isso e, evidentemente, caso vocês tenham qualquer dúvida, eu estou à disposição para a gente esclarecer essas dúvidas que surjam após a leitura do livro. Outra coisa muito importante antes da gente começar é fazer um alerta. Quando a gente começa a estudar engenharia de software, a gente não pode ser ingênuo e imaginar que existe bala de prata. Bala de prata é uma bala que mata o lobisomem, é a única maneira de você matar um lobisomem. E é também um título de um artigo muito conhecido, muito famoso na área de engenharia de software, chamado Não Existe Bala de Prata, No Silver Bullet. Essência e acidentes em engenharia de software, que é desse autor, um dos nomes mais conhecidos da área de engenharia de software, que é o Frederick Brooks. Ainda na aula de hoje, nós vamos falar sobre ele pelo menos mais uma vez. Então, Brooks, em 87, ele escreveu esse artigo No Silver Bullet, dizendo o seguinte: olha, você que está começando engenharia de software, você que já está na área, não seja ingênuo, não existem soluções mágicas para diversos problemas de engenharia de software. Não acredite em soluções milagrosas, fáceis, baratas, rápidas, que provavelmente alguém vai tentar te vender. Esse artigo foi escrito numa época em que a área de hardware estava crescendo muito, os computadores estavam ficando cada vez mais poderosos, estavam surgindo os computadores pessoais, microcomputadores. Então o progresso de hardware estava sendo extremamente acelerado, sobre todos os aspectos, sobre todas as métricas possíveis. E o Brooks alertou: olha, software é muito diferente de hardware, são coisas que têm características muito diferentes. Então não vamos esperar que na área de software a gente vai começar a ter os mesmos ganhos de produtividade, de preço, que nós estamos observando nesse momento, na 1987, na década de 80, que nós estamos observando na área de hardware. Por que isso não acontece? A tese que o Brooks defendeu é que existem dificuldades essenciais no desenvolvimento do sistema.
que torna uma engenharia de software muito diferente de outras engenharias. Software é muito complexo, está se tornando cada vez mais complexo. Já era complexo em 87 e ficou muito mais complexo hoje em dia. Software tem essa característica que ele sempre tem que se conformar ao ambiente. O ambiente muda, o contexto muda, as necessidades mudam e o software tem que mudar. De certa maneira, é mais fácil você mudar, atrelado a isso, né, a essa segunda característica, de certa maneira é mais fácil você mudar um sistema de software do que você mudar um produto de engenharia. Se um carro ele tem 5 assentos, ele vai ter 5 assentos para o resto da sua vida. Se um prédio tem 4 andares, muito provavelmente ele vai ter 4 andares também por toda a sua vida. Software não. Software ele evolui. Novas funcionalidades importantes vão sendo incorporadas em sistemas de software. Nós vamos falar sobre isso também daqui a pouco. E por fim, software é invisível, de forma também diferente de outros produtos de engenharia. Software não tem peso, não tem área, não tem volume, não tem número de assentos, não tem número de andares e etc. Isso dificulta um pouco você entender e estimar o esforço, a complexidade envolvida no desenvolvimento de um sistema de software. Então, não acreditem em bala de prata, porque existem dificuldades essenciais, típicas de engenharia de software, que tornam essa engenharia de software diferente de outras engenharias, como civil, mecânica, elétrica, aeronáutica e etc. Então, agora nós vamos comentar sobre cada uma daquelas áreas que eu mencionei, daquelas sub-áreas que eu mencionei anteriormente. Requisitos de software. Requisito é o que o sistema deve fazer para atender às necessidades de seus clientes e a qualidade de serviço que o sistema deve oferecer ao realizar essas necessidades dos seus clientes. Daqui a pouco eu explico melhor. Engenharia de requisitos são atividades onde os requisitos de um sistema são especificados, analisados, documentados e validados. É a parte da engenharia de software que estuda requisitos. É chamada de engenharia de requisitos. Como eu expliquei, como já deixa entender naquela definição que eu acabei de mostrar no slide anterior, requisitos podem ser funcionais e não funcionais. Essa é uma classificação muito comum. Requisito funcional é o que um sistema deve fazer. Quais são as suas funcionalidades, as suas features, os seus recursos, os serviços que o sistema implementa. E não funcionais são requisitos que definem como um sistema deve operar, com que qualidade, sob quais restrições. Então nós temos requisitos funcionais e não funcionais. Para entender melhor, vamos dar um exemplo. Suponha um sistema bancário, né? Um sistema bancário, os requisitos funcionais, não consta aqui do slide, são aqueles, ele tem que dar extrato, tem que dar saldo, tem que permitir transferência bancária, tem que fazer um TED, tem que ser compatível com esse sistema novo, o PIX, que está surgindo, e etc. São requisitos funcionais desse sistema bancário. Requisitos não funcionais do nosso exemplo aqui. Ele tem que ter desempenho, tal saldo da conta em 5 segundos. O sistema bancário tem que estar disponível, ele tem que ter uma disponibilidade de 99,99%. Ele tem que ter uma certa capacidade de armazenar dados de 1 milhão de clientes, tolerância a falhas
ele tem que continuar operando se um determinado centro de dados cair, ele tem que prover um nível de segurança, criptografar os dados trocados com as agências, ele não pode armazenar a localização dos usuários, então existe uma questão de privacidade, ele tem que se integrar com os sistemas do Banco Central, interoperabilidade, os bugs mais críticos devem ser corrigidos em 24 horas, isso também é um requisito não funcional, chamado de manutenibilidade. Em termos de interface e de usabilidade, ele tem que ter versão para celulares e tablets. Então, resumindo, requisito funcional, prover extrato, prover o saldo, realizar transferências e etc. Requisitos não funcionais estão relacionados com desempenho, disponibilidade, capacidade, tolerância a falhas, segurança, privacidade, interoperabilidade, manutenibilidade, usabilidade, dentre outros fatores. Segunda sub-área que nós vamos estudar, projeto de software. O que é projeto? Projeto é a definição dos principais componentes, módulos, das principais partes de um sistema e das interfaces entre esses componentes, ou seja, das comunicações entre eles, né? Isso que é o projeto de um sistema. É uma ideia um pouco mais abstrata do que a implementação interna de cada componente. Nós vamos estudar algumas propriedades de projeto no curso, coesão, acoplamento, integridade conceitual e etc. Nós vamos estudar bons princípios, boas recomendações para você ter sistemas com bons projetos e nós vamos estudar também padrões de projeto, que já são soluções pré-definidas para alguns problemas de projeto de software. Terceira área da engenharia de software, construção de software, né? Então a gente tem os requisitos, a gente tem o projeto, aí nós vamos implementar, codificar, construir o sistema. Nesse momento, né, ou antes de começar a construir, nós temos que nos preocupar com os algoritmos e estruturas de dados, com a IDE que nós vamos usar, com o depurador, com as linguagens, bibliotecas, frameworks, como é que vai ser o layout do código, a indentação do código, quais os padrões de nomes que nós vamos usar e etc. Quarta área que também faz parte da engenharia de software, a parte de testes. Teste, ele verifica se um programa apresenta um resultado esperado. A gente testa um sistema para saber se ele está funcionando da forma esperada. E para isso a gente fornece algumas entradas que a gente chama de casos de teste. Então o teste ele é executado mediante alguns casos de teste. Testes de software podem ser manuais, você entra das entradas manualmente, você executa o sistema e você fornece as entradas. E eles podem ser automatizados. Você faz um programa que executa, que testa o programa que está sob testes. Então, um outro programa chama o seu código, fornece as entradas e testa se os resultados são aqueles esperados. Esse tipo de teste, que é um programa testando o outro, é um teste automatizado, que é o nosso foco aqui, que será o nosso foco aqui no curso. Hoje em dia existe uma grande preocupação, todos nós sabemos da importância de você ter testes automatizados no seu sistema. Ou seja, explicando um pouco mais, normalmente hoje em dia você não só escreve o código com os requisitos do sistema funcionais, mas você escreve também um teste para esse código, um teste automatizado para o código. Quando se fala de testes, normalmente também a gente comenta essa frase do Dijkstra, é o mesmo Dijkstra de teoria da computação e de algoritmos. O Dijkstra tem algumas frases, né? Uma bastante conhecida diz respeito a testes, e essa frase dele diz que testes de software
mostra a limitação de testes, né? Mostra ao mesmo tempo a utilidade, mas também a limitação de testes. Testes são muito úteis porque eles são capazes de mostrar a presença de bugs, mas evidentemente eles têm também uma limitação que eles não são capazes de mostrar a ausência de bugs. Né? Testes mostram a presença, mas nunca a ausência de bugs. Eles não são capazes de mostrar a ausência de bugs. Porque você nunca testa o sistema com todas as entradas possíveis. Na prática, isso é inviável. Esse teste exaustivo é inviável. Como você não testa, não consegue testar com todas as entradas possíveis, você não consegue detectar todos os bugs que existem. Então, essa é a ideia da frase do Dijkstra. Testes mostram a presença de bugs, mas não são capazes de mostrar a ausência de bugs. Uma outra observação importante é desse consultor aqui, dessa pessoa de mercado, que se você está desenvolvendo um sistema, o seu sistema vai ser testado. Ele sempre é testado. A questão real é se quem vai testar é você ou seus usuários. Então, se você não testa, não detecta os bugs durante os testes, o seu usuário provavelmente vai testar e os bugs vão aparecer para o usuário final, que evidentemente é muito mais caro, é muito pior. Então, não esqueça, se você não testar, o usuário vai testar o seu sistema. Só um pouco de termos, né, de terminologia. Quando a gente fala de testes, existem esses três termos: defeitos, bugs e falhas. Então vamos tentar explicar o significado de cada um deles. Vamos usar o seguinte código aqui, tem uma condição e eu vou calcular a área de um círculo que ele escreveu errado aqui, o programador falou que a área do círculo é π vezes raio ao cubo. Deveria ser π vezes raio ao quadrado. Então, esse código ele tem um defeito. Ele está defeituoso, ele está errado, ele tem um problema. A gente diz que ele tem um defeito. Quando esse código for executado, se é que ele vai ser executado, quando ele for eventualmente executado, essa condição se revelar verdadeira e esse código for executado, vai acontecer uma falha, um resultado errado. Então, eu estou querendo dizer que defeito é um software que não está de acordo com a sua especificação. E falha é quando um defeito ele causa um problema em tempo de execução do seu sistema. É uma manifestação do defeito visível para os usuários do sistema. Então, nem todo defeito necessariamente pode causar uma falha, porque essa condição aqui pode, por exemplo, ser sempre falsa. Se essa condição for eternamente sempre falsa, esse código continua defeituoso, ele tem um problema, mas esse defeito não se manifesta em runtime, em tempo de execução. Ele não causa uma falha, um comportamento incorreto e observável do seu sistema. Então esse é o conceito de defeito e de falha. Bug é um termo um pouco mais informal. Tá? Ele é um termo mais assim, informal, como eu acabei de dizer. E normalmente ele é usado como sinônimo de defeito. Ele é mais parecido com defeito do que com falha. Mas é um termo muito usado, mas é uma terminologia mais informal. O termo bug, uma das razões da popularização desse termo bug é porque existe essa programadora aqui, não sei se vocês conhecem essa história, a Grace Hopper. Os primeiros computadores que ela era uma programadora de um desses primeiros computadores que eram criados, né, que ocupavam uma sala inteira aqui,
final da década de 40, esses computadores, né, os primeiros. E esse computador um dia deixou de funcionar, teve um problema, né, ele estava executando alguma coisa, e o programa abortou, deu um problema. E eles foram investigar, e o problema é que um bug entrou aqui nos relés, na engrenagem aqui do computador, e um bug mesmo, um besourozinho, um pequeno besouro, um inseto, entrou no computador e está aqui o inseto, né? E o computador deixou de funcionar. E aí a Grace Hopper, ela tinha um diário, um log, onde ela anotava as coisas, e ela falou que esse foi o primeiro caso real de bug que foi encontrado nesse computador. Foi um bug realmente real, um besourozinho que entrou lá em algum relé do computador. E aí o termo bug, para denotar problemas defeitos em um programa, ele começou a se tornar popular e, evidentemente, ele é usado até hoje. Do ponto de vista de falha, uma das falhas mais famosas que existem diversas falhas de software famosas, vocês podem pesquisar, existem, por exemplo, páginas da Wikipedia que documentam isso. Uma das mais famosas foi a explosão desse foguete Ariane 5 em 1996. É um foguete francês que ele era lançado da Guiana Francesa, lá perto no norte do Brasil. E esse foguete, né, um belo dia, teve um lançamento do foguete, e o foguete, 30 segundos depois do lançamento, ele explodiu. O custo do foguete e o prejuízo em termos de custo do foguete e do satélite foi de 500 milhões de dólares, o prejuízo dessa explosão. Eles montaram uma comissão, um comitê de investigação que produziu um relatório extremamente minucioso e detalhado sobre essa explosão, e eles detectaram que a causa da explosão foi uma falha de software. O Ariane 5 explodiu por um pequeno problema de software, pequeno entre aspas. Existe uma conversão de um número real de 64 bits. Foi feita uma conversão de um real de 64 bits para um inteiro de 16 bits. Só que o real não cabia em 16 bits, aí a conversão falhou, foi ativada uma exceção, essa exceção não foi devidamente tratada, isso trouxe um comportamento incorreto lá do computador de bordo, ele comandou uma manobra mais brusca do foguete que levou à sua explosão. Então a explosão foi causada por uma conversão de real de 64 bits para 16 bits, que causou uma exceção que não foi tratada. Então uma das recomendações do relatório desse comitê de investigação foi então rever todo o software de bordo, fazer uma revisão cuidadosa daquele software de bordo para detectar defeitos, para detectar bugs, porque esse pequeno bug, entre aspas, de novo, levou àquela explosão de 500 milhões de dólares. Para terminar, a gente tem, quando se fala de testes, normalmente tem dois outros termos, né, muito comuns sobre testes, que é verificação e validação. Então vamos explicar esses dois termos. Verificação é quando você está preocupado em responder essa pergunta: nós estamos implementando o sistema corretamente, de acordo com os seus requisitos, de acordo com sua especificação? Então, quando você compara o sistema com os seus requisitos e com a especificação que você tem em mãos, você está realizando uma atividade de verificação de software, verificação do seu sistema. Validação é quando você se preocupa com a seguinte pergunta: estamos implementando o sistema correto?
ou seja, aquele que os clientes querem, o sistema que vai resolver o problema real dos clientes? Então, para você responder a essa pergunta, normalmente você precisa fazer um teste, mas é um teste de validação, um teste com os usuários, mostrar o sistema para os usuários e checar com esses usuários se o sistema está de fato resolvendo o problema que eles querem. A diferença, a nuance aqui que existe a diferença entre esses dois conceitos é que às vezes o problema pode estar na especificação que você resolveu. Aí o sistema, do ponto de vista de verificação, vai estar correto, mas ele não vai estar correto, ele não vai passar numa atividade de validação, porque o problema a especificação está errada. Então, quando você contrasta a sua implementação com a especificação, você está fazendo uma atividade de verificação. Quando você dá um passo além e contrasta, compara, pergunta para os seus clientes se realmente o que você implementou é o que eles querem, você está realizando uma atividade de validação de software. Então, prosseguindo, nós sabemos que software também precisa de manutenção, como ocorre com outros produtos de engenharia. Manutenção de software, ela pode ser de 5 tipos diferentes. Existe a seguinte classificação de tipos de manutenção de software: corretiva, preventiva, adaptativa, refactoring e evolutiva. Corretiva é quando o sistema tem um bug, esse bug já foi reportado por alguém e você então vai corrigir o bug que já é conhecido e que provavelmente já trouxe algum problema, algum prejuízo. Preventiva é quando você vai se antecipar e tentar descobrir bugs latentes, bugs que ainda não causaram problema no sistema, eles ainda não se manifestaram. Eles estão presentes no código, mas ninguém ainda reportou tais bugs. Adaptativa é quando você vai adaptar o sistema a um novo contexto ou ambiente, incluindo um contexto tecnológico. Por exemplo, você vai migrar o sistema de uma versão da linguagem para outra, de uma versão do compilador para outra, de uma API para outra e etc. Ou então você vai realizar uma pequena customização no sistema para adaptá-lo ao contexto de uma nova instalação que você está fazendo. Você vai providenciar um relatório novo, ou uma integração com um sistema do cliente e etc. Refactoring são manutenções que elas têm como objetivo melhorar a qualidade do código ou do projeto de um sistema. Eu vou falar mais sobre refactoring daqui a pouco. E evolutiva é um tipo de manutenção muito importante, porque um software ele evolui, né? Ao longo do tempo, novas features vão sendo incorporadas a um sistema de software. Software pode durar décadas, né? 20, 30 anos, mas ele não fica estático durante todo esse tempo. Ele vai evoluindo com novas funcionalidades importantes que realmente agregam novo valor ao sistema. Então essa é a classificação dos tipos de manutenção de software. Só para dar um exemplo de manutenção preventiva, né? Na virada do milênio de 1999 para 2000, existiu um medo, né, um receio de que diversos sistemas iam parar de funcionar, porque as datas eram reportadas, o ano era reportado 99, com 2 dígitos apenas. E
Então, se imaginava que quando se passasse para 2000, isso poderia dar algum problema no sistema, quando você tentasse fazer uma subtração, 00 menos 99, 00 menos 98, que isso poderia resultar em cálculos, em previsões incorretas no sistema. Então, nessa época, esse erro ficou conhecido como erro do milênio, Y2K bug. Então, diversas empresas, né, montaram, né, grupos para realizar uma manutenção preventiva em seus sistemas. Essa manutenção, o ano não tinha virado ainda, né, antes da virada do ano, elas mudaram, criaram esses grupos para mudar o campo data, onde o ano era especificado por meio de 2 dígitos, para você ter o ano agora com 4 dígitos. Evidentemente, isso na época se causou até um certo, assim, foi um exagerado essa preocupação, achava-se, né, um pequeno exagero, achava-se que alguns sistemas iam, né, ia virar um pequeno caos, alguns sistemas bancários, controle de voo, etc., poderiam até deixar de funcionar, mas evidentemente esses riscos e prejuízos eles foram superestimados. O que nos interessa aqui é que isso foi uma manutenção preventiva, realizada antes que o problema acontecesse, antes que virasse um milênio. As datas foram adaptadas para o formato de 4 dígitos para o ano. Refactoring, como eu já disse antes, é um tipo de manutenção também, e é uma manutenção que tem essa característica que ela é feita para incrementar a manutenibilidade do sistema, para melhorar a qualidade do código, a sua legibilidade, modularidade, facilidade de entendimento, de modificação. Ou seja, um refactor ele não corrige bugs e não implementa novas funcionalidades. As manutenções corretivas e preventivas, elas corrigem bugs. Uma manutenção adaptativa, ela adapta o sistema a uma outra realidade ou customiza o sistema com pequenas funcionalidades para uma nova realidade, para um novo contexto. Manutenção evolutiva acrescenta novas features, novas funcionalidades importantes. Refactoring não faz isso. O sistema continua funcionando como ele funcionava, exatamente como ele funcionava antes. Exemplos de refactoring são então coisas como renomear uma variável, renomear uma classe, quebrar uma função grande em funções menores, portanto, extrair uma função grande, uma determinada função de uma função maior, mover uma função de um arquivo para o outro, ou de uma classe para outra, e etc. Quando a gente fala também de manutenção evolutiva, tempo de vida de um sistema, é importante a gente comentar também que existe o que a gente chama de sistemas legados. Isso é uma característica muito importante, né, da área de engenharia de software. Sistemas legados são sistemas antigos, usando linguagens, sistemas operacionais, bancos de dados, muito antigos, né? E, portanto, eles têm uma manutenção mais difícil, mais custosa, né? Porém, muitas vezes, na maioria das vezes até, esses sistemas são muito importantes. Legado é diferente de sistema não importante, irrelevante. Só para dar um exemplo aqui, né, COBOL, uma das primeiras linguagens de programação que foi desenvolvida, ela é ainda uma linguagem extremamente importante nesse setor de sistemas bancários. Só para vocês terem uma ideia, estima-se que existam mais de 200 bilhões de linhas de código escritas em COBOL no mundo inteiro, a grande maioria em sistemas de bancos. 95% das transações que você faz num caixa eletrônico, elas são processadas por um sistema no back-end que está implementado em COBOL. Um único banco europeu, os seus sistemas eles têm 250 milhões de linhas de código em COBOL. Ou seja,
São sistemas legados? Sim. São tecnologias antigas? Sim. Mas são sistemas também extremamente importantes. Sexta subárea da engenharia de software que nós vamos estudar é a área de gerência de configuração. A gente sabe que, hoje em dia, todo software ele é desenvolvido usando um sistema de controle de versões. Por exemplo, o Git. Nós temos, inclusive, um apêndice no livro sobre Git, né? Esse sistema de controle de versões, de gerência de configuração, ele atua como uma fonte da verdade sobre o código. Qual é a última versão do sistema? Em qual máquina está a última versão do sistema? Está na minha máquina, está na máquina do meu colega, está na outra máquina? Não, a última versão do sistema é aquela que está no repositório do nosso sistema de controle de versões, por exemplo, no nosso Git. E uma das vantagens de um sistema de gerência de configuração é que ele permite que você recupere versões antigas de um sistema, né? Você tem um bug crítico e você lançou uma nova versão, essa versão saiu com um bug crítico e você quer, portanto, para rapidamente, não tem tempo de corrigir o bug, você consegue voltar uma versão antiga do sistema. Uma outra característica muito importante de sistemas de software é que software ele é desenvolvido como um projeto, né? O desenvolvimento de um software é um projeto e, portanto, a gente tem que se preocupar com atividades típicas de gerência de projetos, negociação de contratos, prazo, valor, cronogramas, deadlines. Software é desenvolvido por pessoas, né? Então você tem toda uma questão de gerência de pessoas, de recursos humanos, contratação, treinamento, promoções. Existem riscos que têm que ser gerenciados, existem questões de concorrência, dependendo do sistema que você está desenvolvendo, marketing, etc. Então, existe uma área da engenharia de software, mas que faz fronteira também até com administração, né? Que é gerenciar um projeto de software, você se preocupar com essas questões, que são super importantes. Muitas vezes a gente diz assim, esse projeto, esse sistema deu um problema, ele não foi bem sucedido, o resultado do sistema não foi aquele que a gente esperava. Mas o problema talvez não foi nenhum problema assim, de engenharia de software, essencialmente. Foi um problema dessas questões que eu falei aqui, a equipe não estava motivada, teve um turnover muito grande, as pessoas por algum estavam sobrecarregadas de trabalho e etc. Então o problema não foi nem técnico, foi um problema de gerência de projetos. Quando a gente fala de gerência de projetos de software, tem de novo, uma frase do Brooks, né? Eu já comentei aqui do Frederick Brooks na Bala de Prata, que não existe bala de prata, e o Brooks ele tem esse livro, o Mítico Homem-Mês, The Mythical Man Month, que é um livro basicamente sobre gerência de projetos. O Brooks ele teve uma grande experiência em gerência dos primeiros projetos de software e de hardware da IBM, nas décadas de 60, 70, 80. E aí, nesse livro, ele tem uma frase que ficou conhecida como Lei de Brooks. Ele disse o seguinte, essa Lei de Brooks diz o seguinte: quando um projeto de software está atrasado, se você colocar mais desenvolvedores nesse projeto, a tendência é que ele fique mais atrasado ainda. Foi a frase enunciada pelo Brooks nesse livro e que posteriormente ficou conhecida com o nome de Lei de Brooks. Se o projeto está atrasado, você coloca novas pessoas nele, a tendência é ele atrasar mais ainda, por dois motivos. Porque essas pessoas vão levar um tempo para serem treinadas, para entender o sistema, para realmente conseguir produzir algo útil. Então você vai ter que despender um certo esforço para treinar essas pessoas, para ambientá-las no novo sistema. E quando você tem mais pessoas num projeto,
existe um outro problema também, que a necessidade de coordenação, né, de você sincronizar as decisões, explicar as decisões para todos os desenvolvedores, esse esforço de coordenação aumenta muito também. Então esse é um outro motivo pelo qual, com métodos ágeis, que eu vou comentar daqui a pouco e também no capítulo 2, esse é um dos motivos pelos quais software hoje em dia ele é desenvolvido em times pequenos, porque a necessidade de coordenação, de sincronização, de troca de mensagens para tomar uma decisão, ela diminui. Para terminar, ainda sobre gerência de projetos, e só para dar mais um termo aqui que a gente vai usar ao longo do curso e que é muito comum na área de engenharia de software, então a gente está aproveitando essa introdução para definir alguns termos. Um desses termos é stakeholders, que é um termo de difícil tradução, mas ele significa, assim, as partes interessadas em um projeto de software. Todo mundo que afeta ou que é afetado pelo projeto de software. São os interessados no sistema. Aqueles que afetam ou são afetados pelo sistema. Então, são os desenvolvedores, são os usuários, são os clientes, são os gerentes da empresa, é uma empresa terceirizada, é uma empresa fornecedora de equipamento, é uma outra empresa com a qual seu sistema integra, é o governo que pode ter alguma legislação que impacta o funcionamento do sistema. Qualquer parte interessada em um sistema a gente chama de stakeholders. Então nós vamos continuar com a parte agora de processos de desenvolvimento de software. O processo na área de software, ele define quais atividades a gente deve seguir para construir um sistema de software. Quais passos, quais eventos, quais reuniões, quais artefatos, quais documentos nós devemos criar. Existem basicamente dois principais modelos ou dois principais tipos de processos de desenvolvimento de software. O modelo waterfall ou cascata, que é o mais antigo, e o modelo usado atualmente, na maioria das vezes, que é o modelo ágil. A palavra ágil, quando a gente fala de processo de desenvolvimento de software, ela quer dizer incremental ou iterativo, não quer dizer que é rápido. O significado é mais de um processo incremental e iterativo e com feedbacks constantes, periódicos. Então, o modelo em cascata, foi natural que a engenharia de software começasse com esse modelo, pois ele foi inspirado em modelos e em processos usados em engenharias tradicionais, como civil, mecânica, elétrica e etc. E essas engenharias, elas normalmente desenvolvem os seus produtos de forma sequencial, em cascata, e às vezes gerando bastante documentação. Então a engenharia de software, quando começou, ela copiou esse modelo em cascata, esse estilo de desenvolvimento das engenharias tradicionais. Como eu disse, a engenharia de software começou com o modelo em cascata na década de 70 e ele foi muito usado até a década de 90, final da década de 90. Um dos motivos é porque ele foi, de certo modo, padronizado pelo Departamento de Defesa norte-americano, que passou a exigir que todo software que fosse comprado pelo Departamento de Defesa norte-americano teria que ser construído nesse modelo em cascata. Então, por que chama cascata? Porque é sequencial, um passo depois do outro. Então essa figura aqui lembra uma cascata mesmo, de uma água caindo em diversas fases de uma cascata. Quais são essas fases do modelo em cascata? Primeiro você levanta os requisitos, depois você analisa e entende o problema, depois você propõe ou projeta uma solução, depois você implementa, depois você testa e depois você implanta. Então veja que são passos sequenciais. Vamos ficar alguns meses levantando os requisitos,
os requisitos estando totalmente levantados e definidos e documentados. Vamos escrever um documento de análise descrevendo o problema, o sistema que a gente quer desenvolver num nível mais alto. Depois vamos fazer um projeto da solução, estritamente em sequência, em cascata. Os problemas com esse modelo waterfall, que leva ao que ele caiu em desuso, né, na grande maioria dos casos, quais são os problemas que existem com ele? Primeiro que os requisitos de software, na grande maioria dos sistemas, eles mudam com muita frequência. Então, com o waterfall, você ficava às vezes mais de um ano levantando os requisitos, né? Só levantando os requisitos do sistema, criando documentações, criando papel, escrevendo os requisitos. Quando então o sistema ficasse pronto, daí, por exemplo, alguns anos, o mundo já teria mudado e às vezes o cliente ia dizer, olha, esse sistema que você construiu, realmente ele está muito bom, muito interessante, era o sistema que eu queria 2 anos atrás, mas o mundo agora mudou, o cenário mudou, o contexto onde a minha empresa opera mudou bastante e eu não quero mais esse sistema. Demorava muito tempo para você apresentar um sistema para o cliente final. Um segundo problema com o waterfall é que documentações de software às vezes são muito verbosas. Você escreve muito, documenta muito, cria às vezes diversos diagramas. E esses diagramas acabam, mesmo sendo extensos, eles às vezes dão ainda margem para uma certa subjetividade. Elas são verbosas e às vezes ainda subjetivas. Muita coisa é escrita em linguagem natural, então dá margem a múltiplas interpretações. E o mundo está sempre mudando. Se o mundo está sempre mudando, os requisitos estão mudando. E aí você tem um problema que é não só escrever a documentação, mas manter essa documentação também atualizada, que é um grande problema. E na prática, então, existe uma grande pressão, uma grande tendência que as documentações de software, além de serem verbosas, elas vão rapidamente se tornar obsoletas. Aí teve um grande divisor de água extremamente importante que aconteceu na área de processos de software, que foi o Manifesto Ágil, que foi escrito em 2001. Ele foi escrito durante uma reunião, um encontro de 17 engenheiros de software em Utah, nos Estados Unidos. E eles estavam muito insatisfeitos com esse jeito tradicional de fazer sistemas via waterfall, que estava dando muito problema, a taxa de fracasso, de insucesso, estava muito alta. Então, esses 17 senhores aqui, que eram pessoas que trabalhavam, consultores ou engenheiros de software mesmo, eles se reuniram e escreveram um manifesto, extremamente famoso hoje em dia, o Manifesto Ágil, criticando o modelo tradicional de desenvolvimento, sequencial, extremamente baseado em documentações pesadas. E propuseram que software deveria ser desenvolvido de um modo diferente, segundo um novo modelo, incremental e iterativo, que na verdade eles chamaram de ágil. Então eles escreveram realmente um manifesto ágil, que hoje é muito referenciado, né? E que dá as linhas gerais, os princípios gerais do que seria essa forma de desenvolvimento. A ideia é que seria valorizar indivíduos e interações, mais do que processos e ferramentas, valorizar também software em funcionamento, que é o que interessa, mais do que documentação abrangente, pesada e verbosa. Colaboração com o cliente é muito importante, porque o software sempre muda, o software está sempre sujeito a mudanças, o mundo muda, o software tem que se conformar rapidamente a essas mudanças. Então, colaboração com o cliente, feedback do cliente é mais importante do que você seguir fielmente um contrato. E você tem que ter agilidade para responder às mudanças. Não adianta fazer um plano, um planejamento, uma planilha, um cronograma muito bem definido de passos, etapas e tarefas,
porque isso está sujeito a mudanças. Então você tem que ter flexibilidade para se adaptar, para responder a essas mudanças. Não que os itens à direita não sejam importantes. Eles são importantes. Processos, ferramentas, documentação, contratos, planos, eles são importantes. Não é que eles têm zero de importância, mas os itens à esquerda são mais importantes ainda. Há valor nos itens à direita, mas nós vamos valorizar mais. Nesse modo de desenvolvimento ágil, nós vamos valorizar mais os itens à esquerda. Eu acho que vocês já sabem, evidentemente, que o desenvolvimento ágil teve um terrível, um tremendo sucesso, um grande sucesso, um profundo impacto na indústria de software, né? Saiu da indústria de software, hoje tudo é ágil, né? Hoje a agilidade está na capa da Você SA, está na capa da Harvard Business Review, né? O termo hoje, ele talvez até ficou um pouco desgastado. A maioria das pessoas, a maioria dos desenvolvimentos, a maioria das empresas, a maioria dos sistemas hoje em dia são desenvolvidos de uma forma, de algum método ágil, com características fortemente ágeis, inspiradas naquele manifesto ágil. Isso é um resultado de um survey relativamente grande que nós fizemos para um artigo com outros professores brasileiros recentemente. E esse survey foi respondido por 415 desenvolvedores brasileiros. E a gente, dentre uma das perguntas, a gente perguntou qual o processo de desenvolvimento que eles usam na empresa na qual eles trabalham. E 87% disse que eles usam um método ágil. Então, esse curso no que nós estamos começando, esse curso de engenharia de software, ele vai ser bastante centrado, ou quase que integralmente centrado, em métodos ágeis. Nós vamos estudar esses métodos a partir do capítulo 2, principalmente no capítulo 2, que é a nossa próxima aula. Então, só para ilustrar, suponha que você tenha que construir uma ponte, uma ilustração ainda bastante abstrata, fora do contexto de software. Se você tiver que construir uma ponte usando um método, um processo waterfall, orientado por planejamento e por documentação, como que a gente faz uma ponte waterfall? Você faz um projeto preliminar da ponte, você define os requisitos, a largura, o peso, o tipo de ponte, documenta isso, escreve, faz o projeto, um projeto preliminar. Depois você começa a criar alguns modelos, algumas maquetes, projeto ainda, documentação ainda, projeto de engenharia, projeto estrutural, projeto de resistência ao vento e etc. Você faz algumas simulações, né? Não implementou a ponte ainda, você ainda está no escritório, você faz uma simulação em túnel de vento. Depois a gente vai implementar a ponte. Passo seguinte, construir a ponte, implementar a ponte. E, por fim, a gente tem a implantação da ponte, a entrega da ponte e a inauguração da ponte. Vai o prefeito e o governador e vão liberar a ponte para uso. Então essa é a ponte waterfall, sequencial, com diversos documentos. A ponte ágil, incremental e iterativa é assim, você já começa um pouco com uma certa desconfiança. Será que a gente vai precisar mesmo de uma ponte? Será que a solução para atravessar esse rio é realmente uma ponte? Pode ser, deve ser. Vamos conversar com o cliente e vamos procurar saber se realmente ele está precisando de uma ponte. Parece que sim. Então vamos fazer primeiro uma primeira versão de uma ponte, com uma única pista. Se eu radicalizar um pouco meu exemplo aqui, vamos fazer só uma pinguela, só para permitir você atravessar o rio. Depois vamos fazer essa primeira versão da ponte com uma pista só. Então realmente ali precisava de uma ponte, porque tá vendo agora, está tendo muita demanda, está tendo até congestionamento para usar a ponte em mão única, então vamos fazer uma segunda pista da ponte. E depois vamos duplicar vamos ter agora uma ponte com duas pistas, e etc.
Assim, um exemplo é muito, né, só para ilustrar, fora do contexto de software real, mas essa ponte ágil ela é incremental e é iterativa. O que é muito importante quando você lida com um sistema onde existe um grande grau de incerteza e de volatilidade. Ninguém sabe muito bem o que vai ser o sistema. O cliente não sabe, você não sabe. Existe muita incerteza, muita volatilidade nos requisitos. Então, é preferível você fazer o desenvolvimento de forma incremental e iterativa. Continuando, a próxima área que a gente vai ver é a parte de modelagem de software. Um modelo na área de software é uma representação em mais alto nível do código. Existe uma área da engenharia de software que também se preocupa em criar modelos, representações de mais alto nível do código. Para que a gente gera um modelo do software? Veja que no meu exemplo da ponte que eu dei de processos, a ponte waterfall foi criado um modelo, uma maquete. Essa ideia, ela se aplica também, se tenta aplicar essa ideia também para software. Então, um modelo de software ele pode ser usado para explicar o projeto para os desenvolvedores, pode ser usado para documentar o projeto, pode ser usado para permitir que você entenda o projeto de forma mais fácil e que você possa dar manutenções naquele sistema de forma mais fácil. Evidentemente, quando a gente usava o waterfall, você fazia um grande modelo extremamente detalhado, abrangente, de todo o código. Hoje em dia, a importância de modelos com esse sucesso de métodos ágeis, ela é muito menor. E a gente diz que a gente usa modelos como sketches, um rascunho. Ele não documenta, ele não abrange o sistema inteiro. Você modela partes do sistema para explicar uma pequena parte, para discutir o design de uma pequena parte. Não é um modelo que a gente diz como blueprint, como uma planta completa, abrangente, detalhada do sistema. São modelos mais leves, informais e parciais. No capítulo 4, nós vamos estudar, no capítulo 4 do livro, nós vamos estudar rapidamente essa linguagem relativamente bastante famosa ainda, o ML, que é uma linguagem para você modelar sistemas de software, modelar o código do seu sistema. Então isso aqui é um diagrama de classes, o ML. Cliente e conta bancária são classes. O ML é uma linguagem gráfica, os modelos são gráficos, são esses desenhos aqui. Nós vamos estudar isso no capítulo 4 do livro. A área 10 que nós vamos estudar é a parte de qualidade de software. Qualidade de software, a gente costuma dividi-la em dois tipos de qualidade. Qualidade externa e a qualidade interna. Qualidade externa você consegue avaliar sem entender detalhes da implementação do código do sistema. Então são critérios como correção, o sistema está de acordo com a sua especificação, robustez, ele é capaz de tratar eventos não esperados, eventos críticos. Extensibilidade é a capacidade de você estender o sistema, você reusar o sistema em diversos contextos. O sistema tem que ser eficiente, ter desempenho. Ele tem que, às vezes, certos tipos de sistema, eles têm que ser compatíveis com outros sistemas. Facilidade de uso, portabilidade e etc. São fatores de qualidade externa de software. Qualidade interna, ela se volta para a implementação, para o código e projeto de um sistema. Então, são fatores como modularidade, legibilidade do código, facilidade com que você pode testar o seu código, facilidade com que você pode manter o seu código e etc. Então, quando a gente estuda qualidade de software, a gente tem que se preocupar com fatores de qualidade externa e também fatores de qualidade interna. Penúltima
área, 11ª e penúltima área da engenharia de software que nós vamos mencionar aqui. Engenharia de software é uma profissão, hoje em dia, então existem diversos aspectos relacionados com a prática profissional. São aspectos variados, variando desde questões éticas, vou comentar no próximo slide, que são muito importantes atualmente, aspectos de certificação, de se a profissão deve ser regulamentada ou não, se você deve ter um curso específico de graduação sobre engenharia de software, qual que seria o currículo de referência de um curso de engenharia de software ou das disciplinas de engenharia de software. Tudo isso tem a ver com o exercício, né, com a prática da profissão de engenharia de software. Como eu disse, aspectos éticos, né, atualmente, né, o software está cada vez mais presente no nosso dia a dia, ele está cada vez mais impactando a nossa vida em sociedade. Então, engenheiros de software eles começam a questionar o uso, né, que as empresas e que os sistemas que eles estão fazendo, o uso que se faz desses sistemas. Então isso é por exemplo, uma notícia de que, né, em 2018 os engenheiros, os funcionários do Google começaram a reclamar porque o Google estava vendendo um software para alguma área uma área militar, provavelmente do governo americano, e eles não gostariam de trabalhar num sistema, de desenvolver um sistema que depois teria aplicações militares. Assim, os próprios funcionários da empresa estavam questionando se valia a pena participar de um projeto que depois seria usado em armas. Tá? Então, hoje em dia existem toda essa preocupação ética sobre o papel que software está desempenhando na nossa sociedade. E por fim, software é feito, essas empresas têm que ganhar dinheiro com software. Desenvolvimento de software custa dinheiro e ele tem que gerar dinheiro, tem que gerar valor para as empresas. Então existe também toda uma discussão sobre aspectos econômicos relacionados com o desenvolvimento de software. Qual que é o retorno do investimento feito, quando que esse retorno vai começar a ocorrer, como que você vai monetizar o seu sistema, se você vai vender licença, se você vai vender assinatura, se você vai vender anúncios. Quanto cobrar pelo desenvolvimento de um sistema, né, quando você faz um sistema especificamente para um determinado cliente, como que você cobra, qual o preço que você cobra, se você faz um sistema que depois que você pretende torná-lo open source, qual a melhor licença que você deve usar para seu sistema. Tudo isso são aspectos econômicos que também fazem parte, é uma área de interface, né, da engenharia de software, mas eles têm uma perna deles na área de engenharia de software. Antes de finalizar essa aula de introdução, a gente gostaria de fazer aqui um comentário sobre os tipos possíveis de sistemas que existem, que é uma observação bastante importante para a gente entender a aplicação, os benefícios de engenharia de software. Então nós vamos usar essa classificação proposta pelo professor Bertrand Meyer, que diz que, de forma simplificada, né, só para fins mais didáticos, ele diz que existem 3 tipos de software, que são os sistemas ABC. O A é Acute, o B são sistemas business, de negócio, e o C são sistemas casuais. Eu vou comentar sobre cada um deles aqui. Então a ideia é que a gente tem que entender que tem uma grande variação de sistemas de software, e nós temos que tentar descobrir se o software que a gente vai desenvolver, se um determinado software que nós vamos desenvolver é um software casual, de negócio, ou um software de missão crítica, importante, que é esse Acute. O sistema C casual é um tipo muito comum de sistema, é um sistema pequeno, sem importância, um pequeno controle, uma pequena tarefa. Então ele não tem muita relevância, ele pode ter bugs, às vezes ele é feito para durar muito pouco tempo, ele é desenvolvido na maioria das vezes por uma pessoa, quando muito por 2 pessoas.
Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de sistema ele não se beneficia, não é tão interessante, o custo-benefício não compensa de você usar os princípios, práticas, técnicas e métodos que nós vamos estudar no restante desse curso. Eles não valem para sistemas casuais. Na verdade, quando você começa a sofisticar muito a implementação desses sistemas, você corre o risco de entrar num problema de over-engineering, né? Excesso de engenharia. Excesso de engenharia de software num cenário, num tipo de sistema casual, onde os benefícios, o custo-benefício não compensa tanto. Então, nós não estamos estudando engenharia de software para desenvolver sistemas casuais. Tenho só alguns sistemas, uns exemplos de sistemas casuais aqui, rapidamente, só para tentar mostrar para vocês. Nós fizemos uma pesquisa rápida no GitHub. Isso é um sisteminha que, se vocês, em vez de escrever ls, se você se confundir e escrever SL, ele mostra uma locomotiva andando na tela, né? Só para lembrar, se você troca muito LS por SL, vai aparecer uma Steam Locomotive na sua tela. Do sistema casual, se tiver um bugzinho aqui no desenho da locomotiva, não tem problema. Essa é uma outra aplicação que alguém fez, que era só para acompanhar o número de estrelas no GitHub de dois frameworks JavaScript, Vue e React. É só para saber se o Vue já tinha superado o React em número de estrelas no GitHub. Evidentemente, não é um sistema, é um sistema casual, né? Se tiver um bug, provavelmente uma pessoa fez. Se tiver um bug, talvez esse sistema nem esteja mais no ar. O segundo tipo de sistema são sistemas B de negócio. São sistemas muito importantes para uma determinada organização, para uma determinada empresa, e esse é o tipo de sistema que nos interessa aqui no curso e é o tipo de sistema que vai se beneficiar das técnicas, princípios, métodos, ferramentas que nós vamos estudar. O risco, portanto, aqui é eles não usarem essas técnicas e rapidamente se tornarem em um problema para suas organizações, em vez de se tornarem um passivo em vez de um ativo para as organizações. Esses são sistemas que movem as empresas, super importantes para as empresas, e são os sistemas que nós vamos estudar, como eu já disse. Tem uma terceira categoria de sistemas, que são os sistemas de missão crítica, os sistemas AQD. Esses são sistemas extremamente importantes também, onde nada pode dar errado, pois o custo vai ser extremamente elevado em termos de vidas humanas e ou de recursos financeiros. São também chamados de missão crítica. É o sistema o software que controla os trens do metrô, o software do avião, o software da tomografia. Esses são sistemas extremamente importantes. Normalmente, esses sistemas eles têm que ser feitos de acordo com um protocolo e com um método totalmente específico. Existem certificações, existem documentos que definem exatamente como você deve construir o software e quais as validações que tem que acontecer ao longo do processo de desenvolvimento. Esse tipo de sistema AQD, de missão crítica, também está fora do escopo do nosso curso. Nós estamos concentrados em sistemas B, sistemas de negócio, né, que não são casuais e não são também de missão extremamente crítica. Então, obrigado. Nós concluímos aqui a aula de introdução do nosso curso.